Até pouco tempo atrás, a plataforma de produção mais antiga que existia era a tipo da Coronavac, do Butantan, que você pega o vírus inteiro, você mata ele, injeta as proteínas mortas do vírus. No caso do coronavírus, são 20, 25 no máximo proteínas, e você vai formar anticorpos contra cada uma dessas proteínas estranhas. No caso das outras vacinas, a tecnologia é mais nova. Você identifica que se você tiver anticorpos contra aquela spike, que é a proteína S, que é a proteína, aquela da coroa do coronavírus mesmo, que faz com que ele se acople na célula e entre na célula. Então, se você tiver anticorpos só contra essa proteína S, você vai ter proteção. Então, eles pegam, através de engenharia genética, o pedacinho do gene do coronavírus que fabrica a proteína spike, injeta na pessoa, a sua célula vai produzir a proteína S, como se ela estivesse trabalhando para o vírus, né? E aí o seu corpo vai produzir anticorpos contra essa proteína, e aí você vai estar por tabela, então, protegido. Então, tem essas tecnologias. A diferença é que a Oxford e a Janssen, elas usam um vetor viral. Essa proteína spike é como se ela fosse colocada dentro de um outro vírus, eu falo que é um cavalo de Troia, né? E esse vírus leva para dentro das nossas células, né? Isso permite uma amplificação da resposta imunológica. E esse vírus, que é como se fosse o cavalo de Troia, é um vírus que não tem capacidade de multiplicação, mas é vivo. Também foi tirado dele a capacidade de multiplicação através da engenharia. Isso é fantástico, né? Realmente. Já era usado. Então, tem algumas vacinas, mesmo a da Pfizer, que é só o pedacinho do RNA, do material genético do coronavírus, envolto num envelopinho, como se fosse, a gente fala assim, como se fosse um polietileno glicol. Essa capinha que leva, é só isso, não tem nada vivo, só que essa capinha de polietileno glicol às vezes causa alergia, né? São os choques anafiláticos, as reações mais fortes que foram vistas. Mas aí é importante a gente lembrar que os efeitos colaterais graves relacionados à vacina, eles são tão ínfimos, são tão pequenos comparados ao mal que a doença pode causar, né? Que eles são desprezíveis, né? Então, às vezes, tem isso também, quando você fala das redes sociais, das fake news. O pessoal pega um efeito colateral que aconteceu mais grave e divulga. Não é a história da trombose que teve com a vacina da Oxford, né? A quantidade, se você olhar a chance de eu ter trombose usando anticoncepcional, é muitas vezes maior do que a chance de eu ter trombose usando a vacina de Oxford. Se eu fumar, a chance é muito maior ainda, né? Então, a gente tem outras coisas. A doença, então, é centenas de vezes maior. Então, a gente esquece que a doença tem outras coisas também que causam trombose e aquela questão de valorizar um efeito colateral muito raro da vacina para poder desacreditar a vacina. É um desserviço que essas pessoas fazem, né? Porque sem a vacina a gente não vai conseguir voltar à vida normal, né? A gente está podendo e a gente está animado, né? Porque a gente percebe que, né, as coisas estão começando a dar. Existe o Plano São Paulo aí, uma abertura programada, a gente está conseguindo e vai conseguir voltar a uma vida mais normal, pelo menos, graças à vacina. Sem a vacina não tem como a gente voltar para esse cenário. Jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.